dar um passo a mais no seu processo de evolução, de crescimento, de maturidade emocional, espiritual, psíquica, agora, hoje, com o tema da autoridade. O conteúdo de hoje, eu tomo por base a palestra 046 do Pathwork sobre autoridade. Nessa palestra, o Pathwork aborda que a autoridade como o primeiro conflito efetivamente significativo na vida da criança. É quando a criança começa a se dar conta do mundo, ela vai explorando, ela está mais consciente e ela começa a receber os limites. Aqui pode, aqui não pode, isso só tal horário. Então, assim, é quando ela vai lidando com aquelas figuras mais conscientemente que representam a autoridade. Em casa, são os pais ou as pessoas que representam ou outros responsáveis, quem lida com a criança. E na escola, os professores, os cuidadores, né? Quem trata com a criança. O que acontece? Para ela, a autoridade, mesmo que legítima, exercendo um papel de colocar limites saudáveis, para a criança, a interpretação é de algo hostil, já que ela começa a ser limitada nos desejos dela, no que ela estava empenhada em fazer, estava gostando, estava tendo prazer, né, de estar vivendo aquele momento, e ela começa a ter que reconhecer esses limites. Então, há ali já uma conotação de hostilidade, por ela já ter que lidar com os sentimentos de frustração. A outra questão é que as autoridades com quem a gente convive, mesmo os ambientes saudáveis, em que há afeto, há amor, as autoridades, elas são imperfeitas, porque a gente, humano, é imperfeito. Então, ainda que haja um nível de maturidade, de saúde nessa relação com a autoridade, há as próprias imperfeições de quem está no papel da autoridade. O que ocorre? Essas relações, essas experiências que nós tivemos na infância, elas vão nos marcar em algum grau na nossa vida adulta. Porque os momentos em que aquela autoridade representou emocionalmente algo significativo, a gente vai acabar reproduzindo na vida adulta, mesmo inconscientemente. Então, por isso que esse tema da autoridade é mais um que faz com que a gente consiga ter uma atenção especial para dar esse passo a mais nas nossas relações atuais com a autoridade. Na criança, muitas vezes, então, há um desejo, um anseio inconsciente de eu vou ser adulto, eu não vou mais ter que obedecer ninguém, né? Aquele desejo de logo também ocupar aquele lugar da autoridade, né? No adulto, o que acontece? A autoridade, então, para nós, passa a estar representada no governo, na sociedade, nas pessoas, nos agentes ou nas instituições que aplicam as leis ou que exercem, né, as leis, ou até os que legislam. Também em outras figuras de autoridade, né? Então, assim, com quem a gente se relaciona. E instituições, de uma forma geral, né? Então, o que ocorre? Qual é a diferença entre o entendimento da criança
vivendo aquela autoridade e o adulto. A criança, ela não tinha muita noção de como enfrentar, desafiar. Muitas, por sua natureza, até questionam, né? Começam a questionar a autoridade. Mas, óbvio, não se sente seguro de uma confrontação, digamos, à altura. O adulto, sim. Então, hoje, o adulto confronta, ele externa muito mais a sua rebeldia, digamos assim, com a autoridade, com o que ele não acha justo, ou não acha prudente, ou não acha sensato. Ele questiona, né? Quando não vê uma lógica e tal. Só que, de qualquer forma, como a criança, existe ainda no adulto um desejo de pertencer, de não passar pelo estigma de se sentir excluído, se sentir à parte, né, da sociedade. Então, tem isso ainda no lidar com a autoridade. O Patrick, nessa palestra, traz que há duas formas básicas do homem se relacionar com a autoridade. Essas formas têm muito a ver com os seus sentimentos internos, suas reações, o tipo da sua personalidade e seu meio ambiente. Uma é sendo mais rebelde, contestando, enfrentando mais, encarando essa autoridade de frente. E a outra é sendo legalista, que é meio que se aliando à autoridade, mesmo não concordando com ela, tá? O fato de estar aliado não significa que concorda, não. Mas é uma forma de lidar com a autoridade, é se aliar a ela para também se sentir seguro naquele lugar. Então, por isso que tem muito a ver tanto com o meio ambiente, quanto com sua personalidade e a forma como aquele conteúdo emocional mexe dentro de cada um. A questão é que Patrick traz que as duas formas, tanto a rebeldia quanto a legalidade, o legalismo, na verdade, a gente tem todos nós. Todos nós agimos com a autoridade hoje, depois de adulto, das duas formas, nas duas categorias. Em algumas circunstâncias, a depender de como a gente esteja se sentindo, a gente vai agir com rebeldia, e em outras circunstâncias, a depender de como a gente esteja se sentindo e do meio ambiente, a gente vai agir como legalista. Quais são as diferenças, né? As nuances entre os dois? A rebeldia vem mais de um lugar quando a gente está mais conectado com a indignação, com a inquietação que aquilo ali nos causa. E meio que a gente se sente mais confiante, mais corajoso para enfrentar. Quando a gente vai para o legalista, é porque o medo, ele está sendo mais forte. É quando você não se sente confiante para ir para o confronto. Então, normalmente é mais quando a gente se alia. E como é isso, né? Veja, no nosso dia a dia, a gente vai perceber que a gente tem relações com autoridades saudáveis, tá? Que deixam você com a visão objetiva, você compreende quais são seus limites, você respeita a humanidade daquela autoridade. Porque como a gente lida o tempo todo com pessoas e instituições também não perfeitas, faz parte da maturidade incluir essa possibilidade. Porque assim, para a criança não existe
não era para pai ser imperfeito. Se ele está ali naquela posição de autoridade, ele tinha que saber o que ele está fazendo. Ele errou? Como assim? Né? Não, para a criança não existe essa ideia de incluir o humano nos pais, né? Eles tinham que saber o que estão fazendo. Para o adulto, não. A gente sabe que a gente está lidando com pessoas em papéis de autoridade, em posições de autoridade. Então, óbvio, a gente tem sim níveis de exigência, sim, com autoridades, mas são níveis de exigência mais realistas, né? E sim, a gente tem que lutar pelos nossos direitos para cada vez mais se exigir pessoas em posição de autoridade com competência, com legitimidade pessoal, de conteúdo, para aquilo ali, né? É óbvio. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é quando a nossa reação emocional àquela autoridade, você percebe que não está sendo do ponto do seu adulto. Quando tem ali um conteúdo que você sabe que bateu lá na dor da criança. Aí sim é que vem o aprendizado. Aí sim é que a circunstância, o que está acontecendo, vai ser material para você poder observar a si e se investigar. Como eu estou aqui? De que posição eu resolvi tomar? Eu estou no lugar do meu rebelde? Eu estou no lugar do meu legalista? Por que eu fui para esse lugar? O que aconteceu lá atrás que me remete a essa situação de hoje? Essa situação de hoje me remete a que situação do passado? E aí sim a gente pode dar esse passo a mais. Por quê? Quanto mais a gente vai tendo clareza dessa nossa relação com a autoridade, mais a gente vai liberando a nossa autoridade interna também. Respeitando isso, respeitando o nosso lugar de autoridade dentro de nós. Esse senhor de si que nós somos, podemos ser cada vez mais. O que seria então a liderança saudável? Nessa palestra, o Patrick traz como o termo autoridade divina. O que ele quer dizer com isso? Seria aquele lugar da autoridade em que nós exercemos autoridade a partir do nosso centro, em que você sabe onde você está pisando, você se conhece, você sabe quem você é e você só está ali sendo você, exercendo uma liderança natural, fazendo com que pessoas queiram estar junto, te seguindo, mas não é por imposição, é só por reconhecer em você uma autoridade, alguém que sabe sobre si, sabe o que quer, que caminho quer seguir, se sente confiante nisso e vai, e só é. E naquele ser há um nível de respeito ao outro, de inclusão, porque não há o que ele temer. Ele não teme, o outro não parece uma ameaça para ele. Como a criança normalmente sente os pais, né? Quando ela começa a receber os nãos. Então, assim, para a criança, em muitos momentos, aquela figura de autoridade dos pais representa esse lugar de confiança, sim, né? Em muitas que têm relações saudáveis com os pais, né? Vem deste lugar. Então, seria o adulto por si querendo seguir alguém que representa essa figura que se respeita, que sabe para onde está indo, que respeita o outro,
seria nesse nível seria nesse nível de saúde da autoridade. Esse foi o conteúdo de hoje, essa é a dica de hoje. Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe. Gratidão.